Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e tivemos novidades quanto à busca por mais um reforço no mercado. Vasco negocia a contratação de um baita zagueiro. Vamos falar desse assunto aqui no canal. Também reforço que já tem data marcada para desembarcar no Rio de Janeiro. Vamos falar também de outras negociações. Muita coisa no vídeo de hoje, mas antes de começar, deixa aquele likezão. Se inscreve se você não está inscrito aí no canal. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Como eu venho falando todo dia aí no canal, cara, a gente quer chegar a 225 mil inscritos. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo. Se você não está inscrito, se inscreve aí para ajudar o nosso crescimento a cada dia, para o YouTube também recomendar o nosso canal para mais vascaínos ao redor do mundo e quem sabe um dia poder chegar a marcas importantes aqui no canal, 230 mil, 250 mil, até mesmo 300 mil inscritos um dia, né? Mas obrigado aí quem está sempre acompanhando, sempre se inscrevendo aí no nosso canal. Valeu demais aqueles inscritos antigos, aqueles que entraram aí já há algum tempo e aqueles que entraram hoje, entraram ontem. Valeu demais. Bom, pessoal, tivemos uma novidade extremamente importante quanto à negociação do zagueiro Nathan Silva. O Vasco desistiu de contratar esse jogador. Segundo as informações do jornalista Vene Casagrande, o Vasco, de maneira oficial, desistiu da contratação desse atleta. O clube entendeu que chegou ao limite financeiro para ter esse zagueiro, porém o Pumas do México não aceitou os valores oferecidos. Informalmente, o Vasco chegou a oferecer cerca de 5 milhões e 200 mil dólares por esse jogador, porém não houve acordo, algo em torno de 28 milhões de reais. E as tratativas chegaram ao final. E esse atleta não será mais reforço do Vasco, pelo menos nessa janela de transferências. Com certeza, né, cara? Uma negociação aí que o torcedor ficava naquela, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, né? Toda hora era uma informação diferente, tinha hora que o Vasco tinha desistido, depois voltava tudo, cara. Toda hora que a gente que grava esse tipo de conteúdo, que grava notícias diárias, a gente mesmo fica perdido, porque são vários jornalistas trazendo informações diferentes e fica até complicado em quem você acreditar. E muitos que assistem aqui o nosso canal acham que eu estou inventando a notícia, que os youtubers sempre inventam notícias, né? Claro, pode ter muita gente mal intencionada por aí, mas certamente tem muitas notícias aí que não são melhores apuradas e o torcedor fica bem perdido, né? Vem notícia da Argentina, vem notícia do México, notícia aqui mesmo do Brasil, de vários fontes diferentes, e a gente não sabe em quem acreditar. A informação que temos agora de uma fonte mais confiável, como é o caso do Vene Casagrande, é que o Nathan Silva não será reforço do Vasco e o Vasco desistiu totalmente dessa negociação e não vai vir mais para o clube. Além dessa situação, tivemos uma novidade muito importante envolvendo o zagueiro Carlos Cuesta, novo reforço contratado do Vasco com um contrato aí de 1 ano e meio de empréstimo junto ao Galatasaray. O Vasco pagará 1,5 milhão de euros pelo empréstimo desse jogador por esse período e após o término desse empréstimo o Vasco terá que pagar 38 milhões por opção de compra caso queira comprar o jogador junto ao clube turco. Porém, a novidade que temos é que o jogador já assinou o contrato com o Vasco e tem chegada prevista no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira. Esperamos aí que esse jogador esteja apto a entrar em campo o mais rápido possível, que esse jogador seja muito importante durante aí esse ano e também nos próximos anos, que se ele continuar no Vasco, e a tendência é que ele seja titular aí do time do Vasco, a menos que o Vasco contrate um zagueiro melhor que ele, que a gente vai falar já já. Mas a situação do Carlos Cuesta é essa, tá tudo definido. O Vasco agilizou os últimos detalhes para antecipar a chegada dele e ele vai chegar aí na segunda-feira, segundo o canal Na Torcidas Vascaínos. Comentem o que você achou tanto da desistência pelo Nathan Silva. Com certeza não valeria o esforço do Vasco, cara, pagar 28 milhões num zagueiro bem mais ou menos, que não é um jogador incontestável, aquele jogador, pô, cara, o Nathan Silva tá vindo pro Vasco. Não é esse tipo de jogador, é um jogador para compor elenco. O Vasco queria fazer uma loucura financeira por esse jogador, porém não deu certo, o Pumas recusou e o Vasco fechou aí a contratação do Carlos Cuesta por empréstimo. Comenta aí o que você acha da chegada também do colombiano. Bom, e além de acertar com o Robert Renan e também com o próprio Carlos Cuesta, tivemos uma baita novidade envolvendo aí uma possível chegada de mais um reforço para a defesa. Segundo o canal Na Torcida Vascaínos, que trouxe com exclusividade essa informação e trouxe mais detalhes da possibilidade da chegada do zagueiro Diego Carlos, segundo as informações apuradas, o jogador foi oferecido pelo seu staff ao Admar Lopes, que trata a negociação como uma grande oportunidade de mercado
e já teria levado a situação à diretoria vascaína. A negociação, os representantes do jogador acenaram com a possibilidade do Vasco pagar 50% dos salários do atleta e buscariam convencer o Fenerbahçe a pagar os outros 50%, algo que giraria em torno de 2 milhões e 400 mil reais por mês. E caso o Vasco consiga pagar 50%, o Vasco teria que arcar com 1 milhão e 200 mil por mês por esse jogador. Esse seria o salário dele caso ele viesse para o Vasco com essa divisão salarial, né? Com certeza, é um salário fora da curva, né? Fora da realidade financeira do Vasco, mas um jogador de alto nível, né? Que até a temporada passada estava na Premier League jogando no Aston Villa, né? No meio da temporada ele se transferiu para o Fenerbahçe, não se firmou na Turquia e agora pode vir jogar no Vasco. Outro detalhe nessa negociação é que o Fernando Diniz gosta muito da possibilidade de contar com esse zagueiro e já teria até mesmo ligado para o jogador, que vê com bons olhos uma volta ao Brasil. Vale ressaltar que além do Vasco, Lille da França e Sevilha, ex-clube do atleta, também demonstram interesse no jogador. Uma das informações, o Diego Carlos chegaria ao Vasco com 1 ano de empréstimo e o Vasco, não sabemos se o Vasco terá que pagar algo para liberá-lo lá do Fenerbahçe ou se vai chegar totalmente de graça, somente tendo que arcar com metade dos seus salários, né? Essa é a negociação que o Vasco está em curso nesse momento. O Vasco terá provavelmente até o fim dessa semana para decidir se vai avançar nas negociações ou não, já que a janela de transferências fecha aí no próximo dia 1º de setembro. A janela internacional fecha nesse dia, depois só vamos poder contratar jogadores livres no mercado ou do mercado aqui brasileiro, talvez jogadores de Série B. Certamente aí o Vasco pode ter um baita zagueiro, mas é um zagueiro que pode chegar com alto custo ao Vasco, né? A menos que ele diminua os seus salários, mas eu acho bem pouco provável que isso irá acontecer. Mas aparentemente, se o Vasco contratar ele, eu entendo que o Diego Carlos é muito mais jogador do que o Carlos Cuesta, cara. O Diego Carlos estava no Aston Villa na temporada passada. O Carlos Cuesta mal jogava no Galatasaray, um clube muito inferior aos clubes da Premier League, né? Em termos assim de competitividade. De grandeza, a gente sabe que o Galatasaray é um dos grandes, mas com certeza, comparado com o Aston Villa, que fez uma belíssima campanha na Champions League na temporada passada, não tem nem como comparar, né, cara? E o Diego Carlos estava jogando nesse clube. Certamente aí seria um bom nome, na minha opinião, um ótimo nome, um baita reforço, um legítimo reforço de peso. Vamos ver se vai acontecer essa negociação. Diego Carlos, aí para fato de curiosidade, foi revelado pelo São Paulo, passou por alguns clubes menores lá no futebol paulista, também jogou no Madureira, foi para o futebol português lá na temporada 2014-2015 e de lá não voltou mais ao Brasil. Jogou muitos anos no futebol francês, no Nantes, foi para o Sevilha, depois Aston Villa e seu último clube foi o Fenerbahçe, clube que ele está atualmente. Na última temporada foram apenas 5 jogos com a camisa do clube turco, porém, como eu disse, ele chegou no meio da temporada, né? Estava no Aston Villa, fez 17 jogos lá em 2024, 2025 com a camisa do clube inglês, até a sua transferência para o Fenerbahçe, que não vai se opor a uma possibilidade de saída do zagueiro de 32 anos. Comenta aí o que você acha dessa possibilidade, um ótimo reforço na minha opinião. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você acha da possibilidade da chegada do Diego Carlos, que com certeza seria um ótimo reforço, melhoraria consideravelmente a nossa defesa. É isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço. É nóis.